Olá, sejam bem-vindos, bem-vindos à MF3 Escola de Filosofia. Hoje, Marcílio Fitino. Já falei dele em linhas gerais, hoje um pouco mais em detalhe. Este filósofo que nasceu em 1433, 1499, hoje aqui com a anotação da data certinha, fundou em 1462 a Academia Platônica em Firenze, Florença, em português. Marcílio Fitino, ele dedicou a atividade dele em 3 etapas. Lembrando que ele recebeu uma subvenção, financiamento de um indivíduo da família Médici, rica família de comerciantes, etc. Conhecida ali da história do Renascimento italiano. Enfim, a atividade dele então nessa academia consistiu em 3 etapas, em 3 tipos de atividade. A primeira de tradutor, como eu já tinha adiantado um pouco em vídeos passados, traduzindo basicamente os textos gregos que vieram de Bizâncio, e sobretudo textos ali ligados a Hermes, como eu disse, Zoroastro e Orfeu, procedentes dessa cultura bizantina, feita em grego, naquele grego ali. Em seguida, com a ideia, como a atividade de pensador-filósofo, então seria aqui a segunda etapa da sua atividade, e uma terceira etapa como mago. Isso mesmo, vou retomar um pouquinho sobre o que é o tema da magia em Marcílio Fitino e em uma variedade de outros pensadores, como Pico della Mirandola, entre outros, que nesse contexto ali de academia se aplicaram à magia. Essas 3 etapas, eu poderia ainda dizer 4 linhas de pensamento, ou de temas de pensamento de Marcílio Fitino, que são interessantes para que eu abordar nesta pílula. Nós temos a ideia da filosofia como revelação. Essa ideia, dentro da ideia de obtenção do conhecimento, parece uma coisa estranha inicialmente, mas toda vez que nós nos dispomos a adquirir novos saberes, é um desafio, não é algo tão simples. A tendência de nós projetarmos o que nós já sabemos sobre a coisa nova é grande. Lembro-me de uma cena na minha infância de que buscar hortelã para minha mãe e mais a minha irmã, e aí quando a gente pegava o primeiro hortelã, claro que as mãos ficavam cheirosas do hortelã, e em seguida todos os matos, ou uma variedade de matos parecido com hortelã, virou hortelã, porque a gente pegava, conferia, tinha cheiro de hortelã, joga na bacia, vamos embora. Chegamos com vários outros matos lá, todos cheirando hortelã. Uma coisa infantil, porém, que na obtenção do conhecimento, a tendência nossa, mesmo quanto adulto, é fazer exatamente isso de novo. Portanto, a ideia do tema da revelação aqui é uma solução que concilia filosofia platônica e cristianismo em Marcílio Fitino. Uma segunda etapa seria a alma como copula mundi, um tema fundamental nesse autor, porque essa ideia de a alma, de ela ser também parte do mundo e ter em si aquilo que também está no mundo, tem uma série de implicações muito interessantes, que seria já o tema 3 aqui, que seria a ideia do amor platônico sobre uma chave cristológica, ou cristã. A ideia de que por um processo dialético, como lá em Platão, nós, por uma força, isso também em Platão, que é a força do amor, nos expandiríamos, portanto, em relação ao mundo, e meio que nos faríamos uma integração nossa com o mundo, e este movimento é pelo amor, tanto presente no tema platônico, quanto na própria proposta inicial de Cristo, com a ideia de amar ao próximo. Esses temas, portanto, nele vão se juntar, e aqui também terá uma rica tradição a partir dessa reflexão, e eu diria, por exemplo, podemos investigar isso em Pico della Mirandola, com a sua espiritualidade, que ele deu o nome de Cabala, que aí nós vamos encontrar esse tema também sendo tratado. E por último, a ideia de magia natural. É interessante que já existia uma ideia de magia em geral, sobretudo tentando ali fazer conexões com a magia diabólica e etc. Mas o conceito de magia aqui, nada mais, nada menos, era um desejo de compreender as forças aqui celestes e a relação dessas forças celestes nas coisas aqui do mundo. E, portanto, quando você compreendesse esse processo, como é que se dava, você conseguiria produzir e acelerar operações e interferências no real. Ora, essa ideia de magia, nós vamos ter certeza que se a gente fosse pegar aqui pílulas da história das ciências, nós vamos ver que essa é a relação mais fundamental que a ciência tenta fazer.
A ciência tenta compreender os processos naturais para antecipá-los e, de certa maneira, tirar um proveito, processar, aumentar o conhecimento que domina a realidade. Como diria Francis Bacon à frente, a gente vai chegar lá, conhecer é poder, basicamente é isso. É conhecer o real para ter poder sobre ele. E a conversa sobre magia, que aparece em Fitino e depois em outros pensadores, como na Academia del Cimento, era exatamente conhecer a realidade para eu poder extrair proveito da realidade. Portanto, a ideia aqui de magia não é a ideia que talvez hoje possa se ter deste tema, mas essa ideia mais fundamental de compreender os processos da natureza e saber operá-los também, e tirar ali um certo proveito. É claro que, para esses pensadores, essa magia se circunscrevia na natureza. Ela tinha limite. Nós não iríamos, por exemplo, na magia dos deuses. Portanto, seria a tal da teurgia, que mexeria com a magia equivalente aos deuses. Só para a gente aqui entender o nível de especulação. Nesse mesmo espírito de mago, nós podemos assistir vários escritos de alquimia, por exemplo, deste período, exatamente fazendo esse processo, discutindo essa temática. Essa questão, por exemplo, da alquimia será retomada contemporaneamente de um ponto de vista da fenomenologia e das tradições junguiana, por exemplo, para falar do psiquismo, que é muito pertinente e muito interessante. Enfim, Marcílio Fitino, um autor aí de transição e preparação, ao meu ver, para o que a gente está aqui agora se dedicando, que é a filosofia moderna. Muito obrigado e até um próximo vídeo.